Bom dia, pessoal. Dando sequência aqui ao nosso curso de critérios de sustentabilidade na administração pública, nas compras públicas. Chegou para vocês aí a tela? Sim, Sim, Chegou, né? Joia. Bom, hoje a gente vai entrar na estrutura da BNT dedicada à orientação e aplicação, né, do rótulo ecológico, rótulo Colibri. E vamos entender, né, como é que é o processo, os procedimentos específicos. E aí vou contar também aí com a ajuda das nossas queridas amigas aí da BNT também, né, para dar o suporte aí com qualquer falha que eu tiver. Mas é bem tranquilo, né, esse processo da BNT. E antes de entrar nesse assunto, só para a gente fechar a conversa de ontem, né, que ontem a gente discutiu a questão de rotulagem ambiental. Conhecemos a família 14.020, né, e os filhotes 14.024, 14.021, 14.025, sendo que a 14.024 é a norma para rótulos ambientais tipo 1, que é o reco- né, conhecida vulgarmente como selo verde, né, que é esse tipo de rotulagem que demanda atendimento a critérios, ou seja, o produto ele tem um atestado de sustentável, carbono neutro, desde que siga uma série de critérios estabelecidos em uma norma reconhecida, né, uma norma estabelecida e construída, né, com a participação, né, das partes interessadas. E dentre várias questões que a gente pode discutir, eu queria destacar só uma que eu acho que ela é bem pertinente, né? Inclusive, ela talvez amarre bem a conversa do primeiro dia com a conversa de ontem, que é se é possível certificar a sustentabilidade de um produto ou serviço. Né? Eu não sei como é que vocês enxergam isso, quem gostaria de compartilhar. Se de fato a gente tem algum instrumento que consiga atestar que um produto é sustentável. O que vocês acham? ontem eu Alguns- abordei aquela questão do Procel, Eletrobras Procel e Metro, né? Então, na questão de uma da vertente de eficiência energética dentro de um item de material, equipamento, ar-condicionado, lâmpadas, enfim, esse tipo de equipamento, é possível sim, tanto é que foi feito, né? E já consta até no catálogo de material lá do Comprasnet, né? Então, é possível nesse sentido. Foi possível porque houve uma métrica validada pelo próprio Metro e a parte alusiva, a parte de visão de como que é isso, todo o mercado, toda a população já conhece que é aquela que você mostrou ontem, aquela etiqueta de A até E. Então, sim, nesse caso foi possível e inclusive bastante difundido até nacionalmente. Maravilha. Agora, comentando uma outra questão, e é claro, né, nessa etiqueta, nessa sustentabilidade desse item de material colocado no sistema de compras públicas envolveu, eu não sei se eu comentei ontem, a academia, eu acho que eu comentei, mas faltou falar da academia. A academia, o mercado, ou foi chamada a Abrafac, Associação Brasileira da parte de refrigeração, e, enfim, grandes representantes de indústrias, né, da iluminação, a BIC, Associação Brasileira da Indústria, a Bilux, né, iluminação. Então, envolveu todo o mercado em metro, governo, academia, aí foi possível. Acho não, tenho certeza que o caminho é esse, então, para que se tenha a certificação sustentável de algo, ela tem que ter esses parceiros, né? E esses parceiros, seguindo um padrão, é aquilo que nós discutimos ontem, vão ter uma certificação. E essa certificação, na área pública, ela tem uma dificuldade, uma necessidade legal que ela não pode, como a Roberta colocou, não pode nem deve
dificultar a isonomia, não pode dificultar uma concorrência, não pode dificultar criando uma licitação deserta, porque alguém não conhece ou não entende os critérios ou como se certificar daquilo. Então, tem toda essa questão que tem que ser analisada quando se exige que tal item vai ser comprado sustentável ou poderá ser comprado aquele item sustentável. No caso, volto a dizer, dessas lâmpadas, ar-condicionado e etc., não é pode comprar sustentável, não. A IN2, que eu comentei ontem, ela diz o seguinte: deve ser comprado. Então, na norma, em leis, normas, existe essa necessidade. Às vezes ela é imperativa ou às vezes ela é opinativa. Quando possível, faça isso, né? No Sim. caso dessa norma, da IN, por exemplo, a gente pensou nisso, por quê? Porque senão ia ter aquela questão que há uma dificuldade para o pregoeiro ou para os compradores públicos em estar tomando decisões sem estar tão bem amparado em alguma legislação ou uma definição que exija aquilo. A melhor coisa é se chegar à certificação positiva e concisa e correta, porque o pregoeiro, o comprador, vai comprar mesmo. Ele sabe que ali tem um ABNT por trás, tem um Inmetro, e enfim, e tem uma norma do governo, no nosso caso, tá? Estou falando do governo federal, tem uma norma do governo federal que ali, como órgão central, diz que você deve comprar tudo que é etiqueta a não ser que não tenha. Então, é quando aplicável também não. Aí é o contrário. Ele vai ter que dizer por que que não comprou aquela lâmpada LED e comprou uma lâmpada menos eficiente ou um ar-condicionado menos eficiente. Ele vai ter que justificar no processo. Aí é o contrário. Aí isso, a certificação ela tem aquela evolução e outro ponto importante também, às vezes tem normas que ficam desatualizadas. Quando você cria uma norma também que diz o quê? Fazer uma iluminação setorizada, que ainda tem normas, que não é ruim, mas isso é tão comum já que deveria ser revisada, revisitada. Então, outra preocupação nossa à época foi também colocar o quê? Em vez de a gente fazer uma lista taxativa ou exemplificativa com o rol dos equipamentos que tem etiqueta a gente indicou o link do site do Inmetro, o qual está constantemente revisando junto ao mercado o que é A e talvez esse A esse ano que vem não é mais A. Aí a empresa saiu. Então, nós do órgão público não estamos preocupados em estar aqui, atualizar uma norma, uma tabela, que o Inmetro é quem faz. A gente indica, na IN lá tem o link, então o comprador ele tem que ir naquele link, que é ativo, e ver, opa, o ar-condicionado agora é de 12.000 BTU. Não tinha, mas agora é sustentável, é etiquetado A. E a IN manda comprar. Eu sou do órgão federal, então, né? E no caso dessa hiena, ela é obrigatória, ela está válida para toda a administração pública federal, mas é no Poder Executivo, órgão CISG, entendeu? Aí outros órgãos, inclusive de outras esferas, podem se basear e comprar, mas não são obrigados. Mas os órgãos federais do sistema CISG são obrigados. Então, eu acho que é assim que foi possível, nesse caso, certificar. Além do mais, existe também o patrocínio. Houve um patrocínio muito interessante, muito importante, que foi a Casa Civil. A Casa Civil participou ativamente dessa elaboração. É claro, e vários ministérios integrantes e que tratam do item. Quais foram? Que eu estou me lembrando. O Ministério de Minas e Energia, então o Ministério do Planejamento, né, virou Economia, agora é o MGI, que nós trabalhamos nele, né? E o Ministério do Meio Ambiente, a academia e associações mais fortes, né, que representam toda a cadeia ali produtiva de lâmpadas, ar-condicionados e equipamentos. E, inclusive, a Anvisa ontem comentou a necessidade de veículos, né? Inclusive a Petrobras participou também, porque elas têm uma etiquetagem lá de veículos e a IN2 2014 prevê também a exigência de compra de carros etiquetados A também. Então, todos os equipamentos que trabalham com energia, não necessariamente energia elétrica. É isso. Eu acho que isso é um case. Então, Sim, em termos de como ser possível, eu cito esse case. É isso. maravilha.
Obrigado pelo histórico aí. É interessante saber as articulações, né, e a postura Exato. institucional, né, e as responsabilidades. Isso é muito importante. Mas a questão é que, por exemplo, nesse exemplo que você traz, a gente fala de uma sustentabilidade setorizada, né? Focada em eficiência energética, exato. Se a gente pega o aspecto amplo, né, da sustentabilidade, essa forma de avaliar, ela já não cobre, né? Ela, assim, olha, eu respondo pela questão energética. A questão, por exemplo, de materiais, Social. né? Materiais, talvez não. Para ter eficiência energética tem que ter melhor material. Material sim, mas não social, talvez. Aí Pois começa é, aquela exato. E dificuldade. aí, isso. E esse é o ponto, né? Será que a gente consegue, existe algum tipo de ferramenta ou alguma conjugação de ferramentas que seja eficiente a ponto de atestar, né, a sustentabilidade de um produto, de um sistema, de um serviço, né? Eu particularmente desconfio que não, né? Não sei como é que vocês enxergam, né? Acho que eu falei um pouquinho disso ontem, né? Que vai chegar um momento, né, quando você tiver uma resposta ambiental, uma resposta social e uma resposta econômica, para ficar só nos três principais, você cruzar essas respostas e chegar num número, ou numa resposta única, né? É sustentável, não é? É um salto que acho que a gente ainda não está preparado, né? Inclusive porque a gente tem muita dificuldade de conversar com pares que não falam a mesma língua, né? Ou seja, o social não fala a língua do ambiental, né? Então, isso vem de diálogo, isso vem do papel dessas instituições, né, como a BNT, em Metro, né, de fazer essa, como é que se fala, essa gestão, né, das pessoas, enfim, para tentar chegar Isso. numa resposta Eu, razoável, né? eu volto naquilo que nós falamos ontem, um padrão. Isso. Novamente, o padrão. Pois é, o A padrão. padronização a BNT é responsável por isso e atua muito bem com isso, Uhum. né? Então, acho que a resposta certa, na minha opinião, tá? Na minha leitura e experiência, seria o padrão. Padronização dessa terminologia, padronização dos ensaios, padronização da sistêmica, é o que você falou Sim, também. isso. Então, é A, isso. a avaliação do ciclo de vida, ela está numa caminhada bastante pretensiosa de resolver isso, né? Existe agora estudos dedicados à avaliação da sustentabilidade do ciclo de vida. E aí tem muita gente já trabalhando no aspecto metodológico, alguns estudos de caso, né? Mas invariavelmente você chega nesse ponto, né? Você tem que fazer três ACVs, você tem que fazer uma avaliação de ciclo de vida ambiental, uma social e o custeio do ciclo de vida, que é a parte econômica. E essas três vão gerar vários. Por exemplo, a ambiental, por exemplo, ela não gera um número único, né? Ela gera um número para aquecimento global, ela gera um número para eutrofização, para acidificação, né? Para toxicidade. A social também gera uma penca de números, né? Talvez a econômica gere lá um número único, né? Mas aí depois você tem que botar isso num balaio, né? Misturar e sair com um número mágico lá. É sustentável, não é? Um pouquinho do que eu falei ontem, né? Ou é 80% sustentável, é 20% sustentável, né? O que que isso quer dizer, né? O ponto é o seguinte, essa é uma busca contínua, né? E é importante que a gente tenha essas ferramentas que sejam, na minha visão, um dos grandes valores, talvez o maior, é a questão da transparência, né? Trazer transparência sobre o ciclo de vida de um produto, né? Essa certificação, ela garante de que foi considerado, né? Ou ela explicita, né, o ciclo de vida que foi considerado e aponta lá o que que tem de crítico, o que que tem de bom, né? E no caso dessas do tipo um, que elas estão respondendo a critérios já pré-definidos e estão respondendo positivamente, por isso que conseguem ser certificadas, né? A gente conseguir de fato identificar ao longo do caminho, ao longo do ciclo de vida desses produtos, desses sistemas, desses processos, né? Aonde que ela está desempenhando melhor, onde que ela está desempenhando médio, né? Ou seja,
É um trabalho que nunca acaba, né? A gente vai seguir nessa luta e isso também para poder falar que é o seguinte, o que a gente vai ver agora, o rótulo ecológico, ele aponta a questão do desempenho ambiental, alguns casos socioambiental, né? Depende do procedimento específico que vai tratar alguma coisa da questão social, né? Mas não é, de fato, uma certificação que garante a sustentabilidade no produto, né? No frigir dos ovos aqui, o resumo da conversa é: não existe tal ferramenta, né? Não existe nenhuma ferramenta que vá atestar a sustentabilidade, considerando como a gente entende sustentabilidade, aquela capacidade de atender às necessidades das gerações atuais, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. Que aí, inclusive, nesse conceito, está muito focado em material, né? Essas necessidades, elas refletem em acesso a recursos e tal, né? E a gente sabe que tem um aspecto qualitativo também, né? Não é só quantitativo aqui. Mas, enfim, né? Vamos passar para o tema de hoje, né? E vamos... Hoje a gente vai navegar um pouquinho. Navegar é muito... É antigo já, né? Ninguém mais fala isso. No site da ABNT. Mais uma vez, reforçando aqui o papel do EcoAdvance, né, na realização desse projeto. Hoje, então, a ideia é entender como é que as dimensões da sustentabilidade são adotadas nos procedimentos da BNT, né, especificamente na questão do rótulo ecológico, né, a gente vai ver que tem mais algumas coisas, né, e a ideia é exatamente explorar esse portal da sustentabilidade do ONB, da ONB, ó, da BNT, e a gente vai analisar como é que a sustentabilidade está sendo considerada lá dentro, né, a gente vai entrar dentro de alguns procedimentos específicos, né. Então, a gente vai entender o contexto no qual a BNT está inserida, né? Enfim, as outras instituições que estão ligadas nesse processo, né? Vamos entrar no portal da sustentabilidade, vamos abrir um procedimento específico, né? Eu trouxe os exemplos aqui do procedimento específico do café, né? Que foi um que a gente teve envolvido no projeto em 2022, 2023, mas a gente também pode escolher outros lá, né? Fica aí a escolha dos fregueses. E aí a gente vai discutir no final como é que esse rótulo pode apoiar, né, prática do serviço público, que acho que no final das contas esse é a grande questão aqui para nós, né? Muito bem, como é que esse rótulo nos apoia no nosso processo de contratação, né? Como é que a gente traz essa informação, esses critérios dos rótulos para as licitações. E como é que está esse desenho aqui, né? Onde é que o portal da sustentabilidade da BNT está? Está dentro do contexto da BNT, né, de maneira ampla, que por sua vez é essa instituição, esse órgão acreditado pelo Inmetro, né? O Inmetro é a nossa instância maior que garante a competência das instituições para avaliar conformidade, né? E uma breve discussão aqui do que é o Inmetro, né? Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Metrologia é uma palavra esquisita, mas parece familiar, né? E nada mais é do que a ciência das medições, né? É o pessoal que mede as coisas e atesta, né? E garante, inclusive os padrões, né, Anderson? É o quem vai dar esse suporte, né? Principalmente dos aspectos mais técnicos, né? Tem três tipos de metrologia, né? Você tem metrologia legal, você tem uma metrologia aplicada que está lá na área industrial, né? E científica, né? Que é essa que a gente chama de metrologia fundamental. Muito bem, e né, pegando esses três nomezinhos que compõem o Inmetro, né? A questão da qualidade, ou seja, se mede para se aferir qualidade de uma tecnologia, basicamente é isso, né? Metrologia, mede-se a qualidade para de uma, enfim, a qualidade de uma tecnologia que está posta, né? Então, qualidade, por sua vez, também é um outro conceito muito, como é que se diz, gente? Muito subjetivo, mas, enfim, há um entendimento comum, né, do que é qualidade.
E aí houve uma dedicação para se criar norma específica para exatamente a gente conseguir medir qualidade, né? E qualidade, segundo a ISO 9000, né? Esse grau em que um conjunto de características inerentes de um objeto satisfaz requisitos, né? Então você vai ter lá um padrão a ser seguido e a qualidade é exatamente o atendimento a esse padrão. Esse padrão é definido por requisitos. Esse nível de atendimento, né, desses critérios pré-estabelecidos, tanto na produção do produto como no exercício da função, né? Em geral, no exercício da função, você pega o produto e vai avaliar se ele atende, né? É engraçado, tem até laboratórios dedicados para isso. Lá na UNB, por exemplo, tinha um Lab Móveis que eles ficam fazendo testes incessantes, né, ininterruptos de queda, né, a porta de armário abrindo 300 vezes, né, para exatamente garantir, inclusive a questão temporal, né? Quanto tempo que aquele produto é, atende, né, aos requisitos estabelecidos, né, em norma. Então, no final das contas, a gente consegue medir isso de maneira binária, né? Atende ou não atende, e às vezes algum grau, né, de diferenciação, quando a gente fala que atende parcialmente, né? Para alguns produtos, alguns sistemas, a gente vai ter essa possibilidade de medir esse atendimento parcial. E o ponto é, a qualidade pode ser medida, né? Só que a gente precisa realmente de muitas réguas para conseguir medir essa qualidade. E o Instituto, o Inmetro, ele tem esse papel de acreditar outros órgãos, né? Ele acredita, né? Ele reconhece formalmente a competência dos órgãos de avaliação de conformidade, que por sua vez eles, né, atendem a requisitos previamente definidos para realizar suas atividades com confiança, né? Essa palavra é extremamente importante. O Inmetro, ele chancela, né, a confiança, né, dos órgãos de avaliação de conformidade, né? E aí tem uma norma, né, a 17.011 de 2005, que vai trazer esse conceito mais, né, o conceito normalizado de acreditação, né, atestação de terceira parte, relacionado a um organismo de avaliação da conformidade, comunicando a demonstração formal de sua competência para realizar tarefas específicas de avaliação de conformidade. Então é isso, né, o Inmetro, ele garante a competência dos órgãos de avaliação de conformidade para o exercício dessa atividade, dessa função. E a ABNT, por sua vez, é um órgão acreditado pelo Inmetro, né? É um órgão acreditado para exatamente como um organismo, entre várias coisas, né? Como um organismo de avaliação de conformidade, né? E é o órgão também que cuida das normas, né? No Brasil, né? Ele é o órgão que faz a tradução, que faz a gestão das normas ISO, né? No Brasil. E só reforçando, né? A gente falou isso, falou um pouquinho sobre isso ontem, né? Mas esse processo de normalização são justamente esse conjunto de regras que vai trazer proposta de solução ou prevenção de problemas, né? E ele é construído com a cooperação das partes interessadas, né? De preferência de todas as partes interessadas, né? E, né, como o Anderson bem trouxe ontem, né? Você chega numa norma a partir de um acordo entre essas partes, né? E aí você chega a essa norma. E aí, no final das contas, a norma vai assegurar as características desejáveis de produto e serviço. Esses desejáveis, ele é interessante por quê? Porque às vezes a gente gostaria que fosse muito melhor, né? Mas a gente sabe que não dá para exigir, né? Aquele nível de qualidade, né, que a gente gostaria. Então, deseja-se uma coisa ali próximo, né, do utópico, justamente para quando as condições melhorarem, a gente consegue avançar, né? A gente vai subir no sarrafo. E aí o que vira, o que era antes desejo, né, vira padrão, né? E a gente vai sempre avançando, né, naquela perspectiva de melhoria contínua. E um outro ponto importante é que existem normas certificadoras e normas orientadoras, né? Não sei se está todo mundo a par disso, mas a norma certificadora é aquela que você consegue botar o selinho lá, né, no seu produto.
Isso é importante porque isso, às vezes gera alguma confusão, né? Coisa de, acho que foi no passado, 2023, o tempo passa que a gente nem repara, né? Mas teve a publicação da prática recomendada, né? Aí a Marina pode me ajudar. Da prática recomendada relacionada a SG. E SG ainda tá, né? Mas estava muito em voga, muita discussão, e começou-se um processo de adoção, e tinha gente já usando aquelas práticas recomendadas como se fosse um processo de certificação, né? Mas a prática recomendada é uma coisa, né? Certificação é outra, né? A certificação você vai precisar de uma auditoria de terceira parte, né? Que vai lá de fato verificar se você está atendendo, né? Então, essa prática recomendada, na verdade, ela tem um papel mais orientador, né? Pode-se vir o momento em que Obrigado, Marina. Em que a gente vai transformar uma prática recomendada, né? Enfim, um processo de evolução, né? E isso virar uma certificação, né? Que é até um caminho interessante, né? Mas isso não é regra, né? Isso não vale para tudo. Isso depende de vários contextos, né? Inclusive contextos mercadológicos, né? Como a gente vem conversando nesses dias, né? Muito bem. E a ABNT, nesse papel de certificadora, né, ela faz essa avaliação, né, de atendimento, né, de produtos, serviços e organizações, às normas técnicas para as quais esses produtos estão tentando se certificar, né? E aí, no final das contas, vai sair um resultado, né, de uma garantia de que o produto, o sistema, né, o serviço está conforme, né? E esse conforme ele tem algumas formas de ser checada, né? Tem aquela questão binária, né? Do atende não atende, ou atende parcialmente, e tem uma questão gradual, né? E a gente vai ver que, por caso dos procedimentos específicos, a gente tem essa questão gradual, né? Tem também, né? Em geral, você tem um desenho assim. Você tem os critérios binários, né? O atende e não atende como critérios gerais, né? Ou seja, se você não atende aquilo, você não passa para o processo, você não segue o processo. Atendido aqueles critérios, você vai entrar nesses outros específicos que vão te pontuar, né? Numa escala, e aí no final você tem que gerar uma nota que vai te atestar, né? Vai te dar esse certificado, né, de conformidade. A gente vai ver isso também mais para frente. Bom, o portal da sustentabilidade, ele traz todos esses temas, né? Ele tem a questão de gases de efeito estufa, tem o rótulo ecológico especificamente, pegada de carbono, verificação de neutralidade de carbono, asseguração de relatórios de sustentabilidade, verificação ESG, validação de declarações ambientais, eu metodologia, Smart Cities e manufatura reversa. E a gente vai se debruçar sobre o rótulo ecológico especificamente. Já já eu volto para ele, tá? Eu só quero contextualizar um pouco mais justamente para vocês entenderem por que a BNT é esse órgão de certificação rotulagem tipo 1 no Brasil. Diga, André. Desculpa, só para Não, fixar fica à aqui vontade, por favor. essa questão da diferença dessa questão do que certifica, do que orienta. Sim, Porque o Inmetro também tem essa. Tanto a ABNT, só para ver se eu entendi, tanto a ABNT quanto o Inmetro, eles certificam. Os dois têm aqueles selos, que é igual o Anderson estava explicando. Por exemplo, a questão de equipamentos elétricos, a gente já vai direto naquela rotulagem ali do Inmetro para dizer se é selo A, né? Então sim. é ok, é isso mesmo, né? Tanto a ABNT quanto o Inmetro, eles têm é, essa, esse produto de certificar e orientar, é isso mesmo? Ou não? Sim, sim. Mais uma vez, se os colegas da BNT puderem contribuir, fica à Oi. vontade. Na verdade, o Inmetro ele não é certificador, tá? O Inmetro ele é um organismo de acreditação. Então, Certo. na estrutura de governança aí desse mundo de avaliação da conformidade, o Inmetro é a última instância. Então, ele é um organismo de acreditação que Uhum. acredita os organismos de avaliação da conformidade, que é a BNT e outros concorrentes que existem. Então, assim,
Falando de rotulagem ambiental, o programa de rotulagem ambiental é da BNT, propriedade da BNT, mas é avaliado como um programa acreditado pela SEGECR, na verdade, né, que é a Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro. Quando a gente fala de Inmetro, a gente tem que entender que existem vários setores dentro do Inmetro. Então, assim, Uhum. a acreditação é da SEGECR, e o Inmetro, que faz essa avaliação desses produtos. Esse produto, por exemplo, um ventilador, que você vai lá e tem um selo do Inmetro. Esse selo do Inmetro, ele vem da DICONF, que é uma diretoria de conformidade dos produtos. Então, o Inmetro, ele tem esse poder de órgão regulador que faz portarias. Então, o Inmetro, ele exige que alguns produtos sejam certificados. E aí, Ah, quem faz o processo são os organismos de avaliação da conformidade, que são acreditados por ele, só que num outro setor. Assim, é meio complexo. Mas, então, foi a ideia. A BNT, ela faz essa avaliação, mas o Inmetro no cenário de rotulagem ambiental, é uma certificação voluntária. Então, o Inmetro da parte que exige que para você vender um berço ele seja certificado, que exige que você for comprar um micro-ondas, tem vários tipos de produto que, por questões de segurança, são obrigatórios a serem certificados. Isso não funciona para rotulagem ambiental, porque ele é um programa voluntário. Tá? Ele não é compulsório, um produto não precisa ter um rótulo ecológico para ser vendido, e esses outros produtos que eu mencionei, principalmente elétricos, precisam. Se você encontrar no mercado um produto elétrico que não tenha o selo do Inmetro, ele está na ilegalidade, ele não deveria estar ali, porque é uma certificação compulsória. Entendeu? Então, aí, nesse cenário, o Inmetro rege, ele cria as regras, é como se fosse ele cria uma norma para o pessoal, tanto os empresários, né? O setor fabril tem que atender, quanto os organismos de avaliação da conformidade têm que avaliar. Então, são duas situações distintas. Não, maravilha. Se eu entendi bem a questão da Andréia, era isso. Ou seja, a gente tem um agente oculto, né? O Inmetro, o produto vai ter o selo do Inmetro, só que quem vai fazer o procedimento, né, o trabalho de fato, é esse agente oculto, né, que é um órgão de avaliação de conformidade acreditado pelo Inmetro. Ele que vai botar Isso. o selinho lá do Inmetro. Se você for olhar depois, olha, eu posso até procurar aqui na internet, mas se você olhar esse selo do Inmetro, ele vem o I, né, do Inmetro, e ao lado vem o símbolo do ACP. Então vai estar lá, é SGS, é Falcon Bauer, é a BNT, e vai vir o símbolo do ACP embaixo, OCP 00 da BNT, 005. Então você consegue rastrear qual foi o organismo de certificação que fez esse processo. Maravilha. Então não é oculto, não. Eu que estou falando besteira. Só tá lá pequenininho, né? Obrigado, Marina. Era isso, Andréia? Joia. Obrigadão. Bom, e aí a BNT, ela é a instituição brasileira que está vinculada, né? Ela é associada à Global Ecolabel Network, né? Que é uma ONG, né? Uma organização sem fins lucrativos, que ela busca, né, essa definição de um padrão global de excelência em rótulos ecológicos, né? A GEM está atuando aí em nível global, né? Já vou mostrar um mapinha. Tem algumas missões bastante ambiciosas, né? Tornar o desempenho ambiental do ciclo de vida um aspecto inegociável em todas as decisões de compra, né? E combater greenwashing, né? Isso é uma missão muito clara e evidente da GEM. Então a gente está falando aí de 39 membros, né? Distribuída em 60 países. Ela garante, né, a questão do reconhecimento mútuo, né? Então, por exemplo, aquilo que a gente estava discutindo ontem, né? O produto certificado aqui no Brasil via BNT, ou seja, que está vinculado à Ecolabel, à GEM, essa certificação vai ser reconhecida também, né, em outros países, né, no qual a GEM, inclusive, esteja presente, né? E a gente tem aqui um alinhamento, né, claro e óbvio, com a ISO 14024, né, a rotulagem tipo 1, né? Então, aqui só uma fichinha, né, de como é que é
a BNT está lá inserida, né, na GEM, tá? Deixa eu, eu vou passando os slides aqui e daqui a pouco a gente entra, né, no site. Desculpa, Marina, deixa eu ver aqui o que você falou. É importante esquecer um pouco esses produtos com selos em método porque não são o escopo da rotulagem. Sim, com certeza. E alguém levantou a mão. Você, André, Gente, hoje eu tô a por chata, favor. né? Não, por favor. É porque esse assunto, eu não sei os colegas, mas assim, a gente acaba começando a virar referência, né? Sobre essas questões de sustentabilidade. Toda contratação que vai fazer, o pessoal vem em cima da gente, a gente tem que saber certinho para poder explicar. E eu só te pedir um favor, nesse selo que está aí na tela, tem uns slides anteriores que você colocou lá, tudo que ele engloba, toda a análise que ele engloba. Eu queria só que você voltasse. Então, é isso mesmo, né? Tudo que tem aí foi analisado para fins desse selo, né? Dessa certificação. Na verdade, não. Isso aqui, na verdade, é uma representação do que é o portal da sustentabilidade. Ah, tá. Cada um desses aqui são um serviço, um produto, né, da prateleira, né, do portal da sustentabilidade, tá? Beleza. Cadê onde a gente estava? Pronto, aqui. Já já vou entrar lá, acho que isso vai ficar mais evidente. Enfim, rótulo ecológico, ecolabel, né? São sinônimos, né? Eles se referem exatamente à rotulagem ambiental tipo 1, tá? Dentro da BNT, eu contei da última vez 25 procedimentos específicos, né? Mas lógico que isso é vivo, né? Isso pode estar diferente, esse número, né? Pode ter atualizações, né? E, logicamente, também, como a gente viu lá na discussão ontem sobre como é construída a norma 14.024, a questão do ciclo de vida, ela está presente, né? Embora não seja demandada uma avaliação de ciclo de vida, o ciclo de vida, né, a perspectiva do ciclo de vida, ela tem que ser considerada, tá? E aí, como é que começa o processo, né? Você começa o processo preenchendo um questionário, né? Você vai fazer uma proposta, e essa proposta vai ser avaliada se ela é nova, né? Ou seja, ela vai demandar procedimentos específicos, novos, ou se vai estar dentro de um programa que já existe, né? E aí essa proposta vai ser avaliada, esse produto, né, vai ser avaliado para qual escopo de procedimento específico, dentro daqueles que estão lá dentro, ela entra, né? Se não tem um, vai para uma auditoria de adequação, que vai provocar o desenvolvimento de critérios, que vai provocar o desenvolvimento de um procedimento específico a ser validado por um comitê técnico, né? E aí você vai passar a análise de documentação, né? O processo, ele é muito baseado em análise documental e seguido, né, a depender dos casos, de uma auditoria, né, no qual há uma checagem, né, visual, né, presencial, né, dessas confirmações. E aí depois da auditoria vai sair essa análise que vai definir se tem coisas que não estão conformes e vão precisar, né, vão ter um prazo para, né, para atender a conformidade. E se está tudo nos conformes, sai a emissão do certificado, né? O processo segue e aí vai ter a emissão do certificado e esse certificado, isso vai virar o rótulo que a gente consegue botar nas embalagens dos produtos, né? Então você vai ter esse questionário de avaliação preliminar da rotulagem ambiental, né? Está lá disponível, né? Que vai ter informações gerais, informações de contatos, informações para o processo de certificação relacionado ao produto, né? E algumas informações complementares, né, de consultoria, auditorias, treinamentos, certificações prévias. E aqui eu já vou entrar lá, porque aqui a gente vai começar a ver a estrutura do procedimento específico, né? O procedimento específico é justamente o fato de você, para cada categoria de produto, para cada tipo de produto, você precisa de um procedimento específico, né? Você não pode ter procedimentos específicos comuns, por exemplo, para produtos de máquinas industriais e produção de café, por exemplo, né? Então, deixa eu pegar o link aqui. Cadê o link? Aqui.
Vocês continuam vendo, né? Muito bem. Então, essa aqui é a cara do portal da sustentabilidade, né? Aqueles segmentos que vocês viram lá, ó, estão aqui, né? Todos os segmentos, né? Você ainda vai encontrar aqui abas relacionadas a artigos, né? Enfim, tudo de acesso livre, né? Tudo disponível. Considerações, por exemplo, sobre a auditoria remota, né? Uma coisa que teve que ser implementada, né? Na época da pandemia. Eu até participei de algumas, né? Bem curioso. Eventos, né, logicamente, né, notícias, e aqui no Como Participar, né, que você tem algumas orientações, né, sobre como é que você segue, né, enfim, os contatos, né, o formulário para o rótulo ecológico, tá vendo aquele formulário? A gente vem aqui, né, que esse daqui seria o primeiro passo, não sei se a gente vai... É um arquivo doc, tá abrindo, né, para vocês, tá? E, deixa eu ver se vai... Pronto. Né, um relatório, né, um formuláriozinho, né? Que vai ter essas informações gerais, né? As informações de contatos, né? Como eu estava falando antes. As informações para o processo de certificação, né? Qual produto que você deseja que seja certificado. E aqui é importante, ó, qual o diferencial ecológico do produto, serviço a ser certificado, né? É justamente porque você já parte de uma premissa assim, olha, o meu produto, ele é diferente dos meus concorrentes, né? Eu tenho uma preocupação ambiental, né? Uma preocupação social, e eu gostaria que ele fosse reconhecido por isso, né? E aí aqui você vai fazer esse descritivo, né? Só que não basta que você diga isso, né? Isso vai ter que se encaixar dentro de um procedimento específico, que por sua vez vai ter que atender os critérios do procedimento específico, e, estando conforme, vai gerar, né, a rotulagem ambiental, né, e esse reconhecimento por uma terceira parte, né, que é a BNT. Aí tem algumas outras questões, né, sobre, depender do tipo de produto, né, se tem algum tipo de ensaio, e informações complementares, né, se a organização já contratou alguma consultoria, né, para implementação. Tem gente que já faz esse primeiro passo, né, algumas empresas, de, é, é, enfim, mostrar o caminho das pedras, né, de como é que você vai alcançar a rotulagem ambiental, né? Se teve algum tipo de auditoria, né? Algum tipo de treinamento, e se já tem algum outro tipo de certificação, né? E é isso, o formulário, né? Preenchido o formulário, vocês vão enviar esse formulário lá para a BNT, e aí aqui a gente vem, né, no rótulo ecológico, e aí a gente vê aqui, né, tem um videozinho que depois vocês podem assistir, né, o que que é esse rótulo ecológico, né, um esforço contínuo para melhoria da qualidade ambiental, né, então tem um recorte ambiental, embora a gente possa depois ver alguns critérios que tenham uma coisa, um caráterzinho social, né, e focando na redução de consumo de energia, de materiais e minimizando impactos, né, de poluição, né, ou seja, geração de resíduos, né, de emissões e tal. Muito bem, né, a relação aqui com a GEM, né, o membro associado, né, completo, a questão do ciclo de vida, né, bastante evidenciada, o passo a passo que eu mostrei, né, nos slides, e aqui os programas, né? Ou seja, o que que são os programas? Para cada categoria de produto, você tem um programa que, por sua vez, vai ter o seu procedimento específico, tá? Então, a gente tem dedicado à questão de higiene pessoal, higienizador, mãos industrial e institucional, higienizador antisséptico, às vezes você está vendo, são bem específicos, né? E esses, inclusive, surgiram também, quer dizer, não sei se surgiram, né? Mas com certeza eles ficaram bastante evidentes, né? Na época da pandemia. Papel de cópia, papel para usos gráficos, revestimentos têxteis para pavimentos, mobiliário, cabos de telemática, né? Móveis de aço, sala-cofre, tem umas coisas bem curiosas, né? Sala-cofre. Produtos de aço para construção civil, cadeiras, produtos agrícolas, prestação de serviços de reforma e edificações, rótulo ecológico para serviços de asseio, conservação predial e industrial e hospitalar, telefone móvel, produtos de limpeza, plásticos reciclados, bens de informática, energia elétrica, vestuário, calçados e acessórios, papel e celulose, produtos químicos para o setor, produtos de papel ticho, corantes, fertilizantes
e equipamentos multifuncionais imobiliários urbano de aço. Aqui tem uma Professor, discussãozinha sobre. Opa, por favor. por gentileza, vai naquele telemática, deixa eu só ver um negócio lá naqueles itens. Por favor, claro. Acho que é telemática, você viu que você falou agora há pouco. Isso aqui. Isso, esse aqui. Deixa eu só ver quais são os É, produtos que tem. na verdade, aí você vai Ah, não. ter Só o como fazer, né? isso. Deixa eu ver aqui. Programa de Brasil Processo. Cabos de Uhum, telemática sem ONS para redes estruturadas. uhum. Tá bom. Tá bom, obrigado. Tá? É... Peraí que eu. Ah, não, aqui mesmo. O Marina, tem algum assim atualíssimo? Ou a gente pode abrir o do De pé, produtos agrícolas? de procedimento. Isso, O último que a gente revisou foi o da Energisa. Desce um pouquinho, por favor. Esse aí, rótulo ecológico para produtos utilizados no setor esse. joia. Ainda bem que o Anderson está aí, que ele pode nos ajudar em dúvidas É, técnicas. Uhum. claro. Ele não está abrindo, infelizmente. Ah, não, acho que foi agora. Tem vezes que ele fica meio lento. É, tá. Pronto. E aqui, ó, o procedimento Uhum, específico, né, disponível. uhum, A gente faz o download. Isso vai acontecer para todos, tá? E aí você abre o arquivo, né? certo. Essa é a cara dele, tá vendo? Procedimento específico, né? Tem um número, tem a versão, né? Então esse está realmente atualíssimo, né? Dezembro do ano passado. Aqui o título, né? Para qual tipo de produto que ele se aplica, né? E aqui um breve descritivo, né? Define como são desempenhadas as atividades em cada serviço fornecido, com a finalidade de atestar a conformidade de um produto, processo, serviço, sistema, inventário ou projeto de gás de efeito estufa a uma norma brasileira ou documento normativo de referência especificado pelo programa. Aqui a gente faz uma mençãozinha à questão de gás de efeito estufa. E aí essa estrutura, ela é comum, né, Marina? A gente vai ter essa estrutura, né, essa introdução, né, que traz esse histórico de revisões, né, a questão dos objetivos, né, algumas siglas, o escopo, né, importante, e processo de avaliação. E aí você vai ter critérios gerais e critérios específicos, né, as partes distintas. E aí os específicos, mesmo os critérios gerais, né, eles são gerais para essa categoria de produto, né, não necessariamente para todas as categorias de produto. E você vai ter aqui, né, o processo, né, enfim, dos critérios que têm que ser atendidos, né, a gente vai ver eles aqui agora. Então, vou passar aqui rapidamente. Aqui tem o histórico, né, das revisões. Então, é um processo que vem desde 2019 e ele realmente é dos mais revisados que eu já vi aqui. Muito bem, né? Então, você vai ter aqui um descritivo do programa, a referência ao GEM, né, o objetivo, que vai trazer as questões do produto em si, né, da parte elétrica. As referências normativas, muito importante, né? Quais referências que estão amparando esse procedimento específico. Então, você tem desde aquela geralzona da gestão ambiental, a 14.001, chegando na 14.020, né? Que é a mãe da questão da rotulagem ambiental, e 14.024, que é a específica da rotulagem tipo 1, né? Que a gente está vendo aqui, que a gente tem discutido no curso. E tem, logicamente, quando a gente está sempre falando de ciclo de vida, você tem a específica para avaliação do ciclo de vida, 14.040, né? E aí tem outras mais específicas, né? A questão de resíduos sólidos, 10.004, 14.725 relacionada a produtos químicos, e outros procedimentos, esse PG, procedimento geral, né, Marina? Procedimento geral da marca BNT, diretriz para elaboração dos critérios da marca BNT e manual de instruções. Muito bem, algumas definições, o que que é rotulagem, programa de rotulagem ambiental tipo 1, o que que é avaliação do ciclo de vida, resíduo químico, né, substâncias restritas, embalagens. Aí aqui, inclusive, traz alguma coisa do aspecto social, né? Trabalhadores, discriminação.
e greenwashing, né? E aí as siglas que estão envolvidas, que vão aparecer ao longo do texto, o escopo dos produtos, então a gente está falando aqui fios e cabos de transmissão e distribuição elétrica, caixa de medidor de energia elétrica, postes de concreto, pontaletes e padrões de entrada pré-fabricados, né? Então, a gente não precisa saber o que quer dizer exatamente, mas o importante é que aqui traz para quais produtos esse procedimento específico vai trazer critérios, né? Discussão sobre a estrutura do documento, o processo de avaliação, né? O processo de avaliação e concessão de manutenção está detalhado no PG, então você tem um procedimento geral, né? Específico para fazer a orientação de como é conduzido esse processo. Acordo de reconhecimento, modificações dos critérios, e aí que a gente entra nos critérios gerais. Os critérios gerais a serem atendidos pela organização estão no PG 24, né, critérios comuns do rótulo ecológico, né, que são os critérios todos devem atender, né, e depois a gente pode ver isso com mais atenção, e os critérios específicos, né, então vamos lá. Os critérios específicos, você tem sistema de gestão de qualidade como um critério, você vai ter, aí vai ter a questão de infraestrutura, recurso de monitoramento, competência, né, conscientização, formação documentada, planejamento e controles operacionais. Enfim, tem uma penca de coisas relacionadas ao sistema de gestão da qualidade, que tem que estar presente, né, que tem que ser atendido. E, cadê? Ainda dentro do sistema de gestão de qualidade, é aqui que começa. Algumas definições mais importantes para a gente aqui. Então, aquilo que a gente estava falando um pouquinho ontem, né, da pergunta do Anderson, e que eu trouxe hoje daquela gradação, né, de atendimento. Então, você tem aqui, essa aqui, ó, isso daqui é padrão para todos os rótulos ecológicos da ABNT, tá? Independente do tipo de produto, né? O enquadramento mínimo tem que ser C, né? Então, para seguir no processo de certificação, além de ter que atendido já os procedimentos gerais, você vai ter que atender aqui minimamente a letra C para todos os critérios, tá? E aí, a pontuação é assim, né? De A até E, ou seja, pontua melhor quem atende o critério A, pontua pior quem atende o critério E, né? Então aqui, por exemplo, né, a questão de autocontrole, critério A, olha como ele é exigente, né? A organização possui um sistema de gestão da qualidade certificado por um organismo de avaliação de conformidade, acreditado pela a CGCRE, né, que a Marina trouxe aqui para gente, ou por entidade membro do Acordo de Reconhecimento Multilateral do IAF. Aí, se puder depois dizer o que que é o IAF, agradeço. E comprova que não tenha nenhuma não conformidade emitida pelo organismo certificador que ainda não tenha sido resolvida, né? Então, é um critério bastante rigoroso. Enfim, aí esse outro vai ser um pouquinho mais flexível e esse aqui é o mínimo a ser atendido, né? Enquadramento mínimo. Então, a organização implementou completamente e corretamente todos os requisitos do sistema de gestão da qualidade. Então, abaixo disso, né, ou seja, isso aqui serve mais para, num primeiro momento, né, para constatação da empresa, né, o que que ela tem que atender, e ela pode observar que ixi, a gente ainda não implementou completamente ou corretamente todos os requisitos, né, ou qualquer requisito do sistema de gestão de qualidade. Então, para a gente seguir no processo, a gente vai ter que implementar completamente e corretamente todos os requisitos do sistema de gestão da qualidade, né. Isso vai seguir para todas as outras fases, né? Então, adequação ao uso, enquadramento mínimo, C, né? Tiago, você Oi, perguntou o que que era IAF, foi. International Accreditation Forum. Então, é um fórum internacional de acreditadores. Então, a SEGECRE é o único acreditador aqui do Brasil, mas existem acreditadores de outros países. Então, Maravilha. caso a organização tenha feito a avaliação do sistema de gestão dela por um organismo que tem acreditação de outro país, que não seja o Inmetro, a certificadora, ela tem acreditação de um outro organismo. Aí esse organismo precisa ser signatário desse acordo
né, de acreditadores, que aí a gente consegue falar que ele fala a mesma linguagem que a SEGEC, que é aqui brasileira. Maravilha. Obrigadíssimo. Né? Bom, e aí essa estrutura ela segue, né? Acho que a gente não precisa aqui ler, né, todos esses critérios, né? Mas a ideia, eu acho que tem que estar muito clara para todo mundo, é que você tem uma graduação, né? Uma gradação de rigor a ser atendido, né? Do A até o E, né? E o C é o mínimo, né? O mínimo que você tem que atender, tá? Eu falei para vocês que a gente participou de uma atualização, né, em 2022, do procedimento específico, né, para o café, e essas discussões, elas são muito complicadas, a gente tem que envolver muita gente, tá? Estou falando até de procedimento específico, né? Não estou nem falando de norma propriamente dita, porque é aquilo, acho que eu falei um pouquinho disso ontem, né? Às vezes o que a gente está pensando aqui, que é o mínimo, né? A pessoa que, por exemplo, né? Eu, profissional da sustentabilidade, não planto café, né? Não sei como é que é o plantio, a colheita, a torrefação, né? Sei por alto, né? Mas não sei o dia a dia, não sei, né? Os desafios, né? Os gargalos e determino lá um critério, né? Mínimo que o setor do café vai falar assim, olha, eu conheço duas empresas que vão conseguir atender, né? Então você mata o processo já nesse começo, né? Não faz sentido. É claro que gostaríamos muito que esse critério ele fosse o mínimo, mas ele é impraticável, né? Ele é impraticável no momento. Entendemos que futuramente, né, quando você começar a ter uma nivelação, né, das empresas em relação a essas questões ambientais, né, por exemplo, se demandar inventário de gás de efeito estufa. Alguns setores isso é razoavelmente tranquilo, inclusive porque eles dominam quase que todo o sistema para o qual eles precisam coletar dados, outros não, vão depender de outros setores, né? Inclusive o setor agrícola é muito, o setor agroindustrial ele é muito assim, né? Muito dependente de dados a montante que são muito complicados de obter. Então, se você põe isso como um critério mínimo a ser atendido, né? Você já retira do processo, né? Potenciais empresas, né? Que poderiam estar participando. E isso não é interessante porque, num primeiro momento, esse procedimento de certificação, ele também tem um papel, eu vou chamar aqui de educacional, né? Papel educacional, de engajamento, né? De você trazer mais empresas, mais setores, para ter uma preocupação mínima, né? Dar os primeiros passos sobre melhores procedimentos para melhorar o seu desempenho ambiental, né? Nos seus processos de produção. Certinho? Bom, e aí aqui vai ter uma penca, né, de critérios específicos, né, derivados de madeira, né, critérios do processo produtivo, frases de perigo, enfim, coisas muito específicas, galvanoplastia, a questão da água, né, você vai ter, né, em geral você vai ter critérios relacionados à água, a resíduos, né, então você vai ter um critério aqui específico para a água, né, como que a água é tratada, então aqui acho que vale até a pena a gente dar uma olhadinha. A organização ou seja, o critério mínimo a ser atendido, né? A organização faz o controle do uso da água conforme um programa de otimização e acompanhamento do consumo com metas de redução. Você vê que aqui a gente nem fala em número, né? A empresa ela precisa mostrar que tem, né, algum tipo de orientação para redução do consumo de água. Vamos ver qual que é o critério mais rigoroso aqui. A organização faz o controle do uso de água conforme o programa de otimização e acompanhamento do consumo e está reduzindo seu consumo acima das metas estabelecidas. Possui programas de reaproveitamento da água, captação de água da chuva e outros exemplos de reaproveitamento. Né? Então, de fato, é bem mais rigoroso porque você tem que ter, inclusive, coisas estruturais, né? Como é a questão de captação de água da chuva. Energia também, ó, tá vendo? Eu falei água, energia, resíduos,
né? Energia, o critério mais rigoroso, né? A organização faz o controle do uso da energia conforme um programa de otimização e acompanhamento do consumo, está reduzindo seu consumo acima das metas estabelecidas, ou compra energia de fontes renováveis, como fotovoltaica, eólica e biomassa, ou tem geração própria de energias de fontes renováveis, né? Que também é um critério bastante ambicioso, né? Que poucos serão as empresas, os setores que conseguem, de fato, montar lá uma central, né, de geração de energia para consumo próprio. E resíduos, né? E aqui, desculpa, só para a gente ver o mínimo aceitável, né? A organização faz o controle do uso de energia conforme programa de otimização e acompanhamento do consumo com metas de redução. E resíduos, né? A organização controla os resíduos gerados de acordo com o programa de gestão de resíduos, que prevê a não geração, redução, reuso, reciclagem, minimização e destinação adequada dos resíduos gerados, inclusive recicláveis, e consegue demonstrar que está atingindo as metas estabelecidas ou se classifica de acordo com a norma, né? Então aqui faz citação explícita de uma norma. E no caso do mínimo, né? A organização controla os resíduos gerados de acordo com o programa de gestão de resíduos, prevê a não geração, redução, reuso ou reciclagem, minimização e destinação adequada dos resíduos gerados, inclusive descartáveis, recicláveis. Bom, aí critérios de distribuição, transporte terceirizado, né, informação para o consumidor, né, coisa bastante importante. E aí a gente chega aqui no cálculo, né, nota mínima global. Aí observa aqui é o seguinte, né, a nota mínima global para obtenção dessa certificação, de acordo com esse procedimento, é 3,2, né? Então, o cidadão não basta ele atender o critério mínimo, né, da letra C para todos, né? Algum outros ele vai ter que atingir uma nota melhor, porque se ele atingir 3 para a letra C para todos, né? 3, a letra C equivale a 3. Ele vai ficar com a nota 3, concorda? E aí, abaixo de 3,2 ele não passa. Então ele tem que ter desempenhos melhores, né? Desempenhos letra B e letra A, né, que seria 4 e 5, né, que vão puxar essa média para cima, né, para alguns critérios. Aí, lógico, depende da quantidade de critérios, né, para você gerar esse valor, né? Então, a nota mínima não deverá ser usada como diferencial ou vantagem competitiva pelos clientes dos produtos rotulados, ou seja, você não pode transmitir, né, vamos dizer que você tirou 5 em tudo, né, você não pode botar lá, eu sou nota 5. O que vai sair é que você tem o rótulo ecológico da BNT, né? A nota não deve ser evidenciada, tá? Bom, e aí depois vai ter aqui os anexos relativos a cada tipo de produto, tá? Vou voltar aqui para a apresentação. Ah, aconteceu? Ah, tá pronto. Chegou, né? Muito bem. Então a gente estava lá vendo, né, os procedimentos específicos. A gente viu essa questão dos critérios, né? E aí os critérios gerais, eles estão relacionados. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu não sei se a gente consegue achar fácil. Cadê o PG 24, o Marino, ele tá fácil aqui em algum. Ele tá na página inicial. Ah, tá no Eu home? coloquei como um arquivo, como um artigo, é porque a gente tá. Esse portal é recente. E aí a gente ainda está fazendo alguns ajustes. Ele tá aqui ou tá nos Tá, artigos? Ah, tá aqui, né? esse aqui, ó. Clique aqui, o do lado. Esse. Joia. Pronto. Então você tem esses dois procedimentos gerais, né? Deixa eu só abrir eles em paralelo. Ele chama. Acho que ele vai pedir para baixar, é isso? Ah, não, dá para ver. Que não tá minúsculo, né? Ah, eu consigo aumentar aqui. Melhorou aí a leitura, gente? Sim. Pronto. Então você tem aqui esse procedimento geral, né, o PG11, né, atualizado em julho de 2024, e ele vai apoiar, né, nesse processo de certificação, né?
Então, esse documento ele tem essa estrutura, né, de introdução objetiva, referências normativas, solicitação de serviços, transferência de certificação, laboratórios, sanções. Tarana. Eu acho que o mais importante para a gente é o 24 mesmo, né? Peraí, pronto. Aí tem aquela parte única, né, o padrão, né, da história de revisões e critérios gerais, o que tem que ser considerado, tá? Então, atendimento a requisitos legais, regulamentos trabalhistas, antidiscriminatórios e de segurança. Ou seja, o critério geral ele traz um aspecto social, né, muito claro, né? Para alguns setores vai ter essa questão muito evidente, né, das fichas de informação em segurança de produtos químicos e proteção do pessoal, né, os equipamentos de proteção individual. Ou seja, isso tudo tem que ser atendido, não importa qual procedimento, né, qual categoria de produto, né? E aí, atendido isso, você consegue depois seguir naquele processo de gradação, né, de pontuação. E os critérios específicos, né, apesar de ser específico para cada tipo de produto, você vai ter esse tipo de regramento, né, no qual eles têm que ser construídos, né? Então, tem a questão de autocontrole, que a gente viu aqueles sistemas de gestão, né? Critérios específicos para matéria-primas e insumos, critérios específicos para a questão de embalagens primárias e secundárias. Proteção ao meio ambiente, aí vai trazer aquelas questões de resíduos, de consumo de energia, de consumo de água, né? E aí depois a fase, né, distribuição e informação para o consumidor, né? Então isso aqui vai estar tudo descrito aqui embaixo, né? As normas às quais ele está vinculado, né? Aquelas questões de definições, né? Que são importantes. E aí a gente entra, não, aqui é certificação, processo de avaliação, e aí aqui alguns exemplos, né? De como esses critérios gerais vão estar construídos, né? Eu acho que eu tenho isso daqui também. Então, mas só para mostrar para vocês, né, o PG 24, que está disponível lá na primeira página, se vocês rolarem ela toda para baixo, vocês vão conseguir acessar, né? Ele vai trazer esses critérios gerais atendendo essas quatro grandes categorias, e os procedimentos específicos vão buscar atender essas uma, duas, três, quatro, cinco, seis grandes categorias específicas, né? Lembrando que, não, tá faltando aqui, não, não, eu só mexi na ordem. Lembrando que dentro de meio ambiente, minimamente a questão de gestão de água, energia e resíduos. Os critérios de informação para o consumidor estão focados muito nesse combate ao greenwashing, né? Ou seja, transparência, 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 né, para o consumidor lógico, numa linguagem acessível, né, para ele saber do que se trata aquele produto, por que aquele produto está sendo certificado daquela forma. E a questão de distribuição, manutenção e qualificação, né, do transporte. Embalagens primárias e secundárias, né? Se vai ter uso de reciclável, de embalagens biodegradáveis e compostáveis, os critérios de matéria-primas e insumos, né? Qualificação dos fornecedores e a questão de autocontrole, né? Aqueles sistemas, né? De controle, né? Sistemas de gestão, né? Do processo produtivo. Falei, né? Naquele exemplo, muito rapidamente, né? Como é que se calcula a nota mínima. Então, mais uma vez, critérios gerais, eles são binários, né? Atende ou não atende, né? Então, se não atender não adianta seguir no processo. Pode até para fazer para fins de exercício, né? Mas minimamente você tem que atender aqueles critérios, né? De estar dentro da lei, estar atendendo a regulamentações trabalhistas, antidiscriminatória de segurança, ter as fichas de produtos químicos disponíveis e que os funcionários tenham acesso, né, aos equipamentos de proteção individual. Muito bem, atendeu, você segue, né, dos critérios específicos, né, vai vendo para cada um daqueles conjuntos, né, notas de 1 a 5, né, ou de 5 a 1, nível A a nível F, nota mínima é 3, relativa ao nível C, né, e a nota mínima global para certificação, né, ela vai, arbitrariamente, é porque para cada tipo de produto, para cada procedimento específico, você vai ter uma nota mínima, né, alguns você realmente consegue ser certificado se você atingir o mínimo para todos os critérios. A outros vão ser um pouco mais exigentes, né? Você vai ter que ter uma nota um pouco maior, 3,6. A gente viu que para o caso daquele procedimento específico que a gente abriu, a nota mínima era 3,2, né? Então, para cada
categoria de produto, você vai ter uma nota mínima a ser atendida, a ser atingida. Então, aqui só um exemplo, né, de um critério geral, né? No caso da empresa ter que, se ela faz armazenamento de produtos perigosos, prejudiciais ao meio ambiente, à saúde humana, essas fichas, né, de informação e segurança de produto químico, elas têm que estar próximo do produto. E aí a auditoria vai lá e evidencia que não tinha, né? A auditoria presencial foi lá e checou, não, não tinha, a ficha não estava junto ao produto. Então é uma situação de não conforme, né? É uma situação razoavelmente fácil de resolver, né? Então, mas enfim, o fato de estar não conforme, você não seguiria no processo, né? Você teria que resolver essa questão. E aqui só um exemplo, né, em tabela, né, de como é que a coisa deve ser construída, né? E aí aqui, por exemplo, apesar ó, olha aqui uma coisa interessante, né? Apesar de que a média das notas individuais ter gerado um valor acima do valor 3, né, ou o valor mínimo, né, da nota global, você teve um critério lá que foi menos de 3. Então você já vai ser eliminado, né? Você já vai ser considerado não conforme. Então, mesmo que sua nota esteja acima da média, por conta disso você vai ser não conforme. Então você vai ter que melhorar essa informação aqui, nessa pontuação relativa a esse critério. Né, então, aqui também é só um print, né, aqui do específico do café, né? Aqui, por exemplo, é um print da questão da gestão do carbono, né? Para o café, como é uma cultura agrícola, né, e está lidando diretamente com o solo e com captura de carbono da atmosfera, você tem um critério específico dentro daquele grupo de critérios de proteção ao meio ambiente, né, que tem lá água, resíduos e energia, a gente ainda tem aqui, para esse caso, um critério específico de gestão de carbono. Né? E aí a gente tem aqui, por exemplo, né, do critério mais exigente, né? A empresa já fez um inventário de emissões de sua propriedade e foi verificado, ou seja, teve uma auditoria externa do organismo acreditado no sistema brasileiro. Ela atualiza o inventário a cada 3 anos, né? Outra informação importante desse inventário, ele tem atualizações. Realiza a gestão do carbono a partir da comprovação das aquisições de insumos. Os fornecedores já identificaram os diferentes elementos de emissão dentro de sua propriedade e estabeleceram metas de redução dessas, né? Então é bem exigente isso, né? Ele vai para além da cerca, né, da fazenda e vai provocar o fornecedor a ser, fazer gestão do carbono também, né? E a empresa qualifica fornecedores que comprovam ter inventário auditando por amostragem 20% que comprova que 20% de seus fornecedores possuem o rótulo ecológico. Muito bem. Aí tem um complemento importante procurar saber sobre as diferentes máquinas de torrefação, né? Porque no caso aqui do café, ele ia desde da fase agrícola até a fase de beneficiamento, né, dos grãos. E aí o critério mínimo, né? A empresa apresenta o levantamento completo de seus insumos, considerando as atividades de maior emissão de gás de efeito de estufa, torre e transporte. Ela comprova o levantamento de seus próprios dados para os últimos 2 anos de atividade, realizando gestão do carbono a partir da comprovação da aquisição dos insumos. É esperado que o levantamento seja constituído por uma listagem de insumos destacando as quantidades utilizadas. Ela visa fornecedores que também apresentam um levantamento completo de insumos com base nos maiores emissores. Nota fiscal, recibos, documentação, fertilizantes nitrogenados, combustíveis fósseis, calcário e poda, né, que são os elementos que mais emitem. Ou seja, aqui, para o caso do café, é daqui para cima, né, para seguir no processo de certificação. Muito bem, e aí eu acho que por hoje de conteúdo era isso, né? Fica aqui a pergunta, né? A gente viu lá que tem por volta de 25, né? Não sei como é que está esse número hoje em dia, mas né, tínhamos 25 procedimentos específicos, por sua vez, né? Temos produtos. Eu não sei, Marina, se existe algum tipo de gestão, de controle dos produtos certificados com rótulo ecológico da BNT, se a gente consegue ver essa informação concentrada em algum lugar. Sim, Tiago, isso é até um requisito da norma que a gente precisa disponibilizar os produtos, né, que estão rotulados. Sim, No portal da sustentabilidade, você consegue
acessar ou dentro do programa, né? Ou Aham. então aí em cima, ó, busque por fabricante. Mais para cima. Oi? Mais para cima, ó, busque por Ah, fabricante. aqui. Isso. Ah, legal. Pode fazer a busca por categoria? Pode. Vou botar aqui construção civil. Só pode ser que não tenha nenhum, porque as categorias estão sempre aí. Entendi. Ah, joia. Aí, muito bom aqui, ó. Aqui a gente vê, né, fabricante, o tipo de produto que está certificado, né, a marca, a categoria que foi pelo qual eu fiz a busca, né, o número do certificado e, enfim, o atestado de validade e o tempo, né, de validade, né, muito importante essa informação, né? Aí Então se você clicar ali no à direita, onde tem um, isso aí é o certificado. ótimo. Então aqui é a cara do certificado, né, certificando que esse produto pregos, fios, cordoalhas para concreto protendido, né, foi certificado, tem o número do certificado, né, a empresa e o procedimento específico, né, ou seja, se a pessoa tem, né, opa, eu quero comprar esse produto porque ele está certificado, mas aí eu posso ir além, ir lá no procedimento específico, checar os critérios que têm que ser atendidos, né, e de fato analisar, né, o quão rigoroso é, né, que tipo de critérios estão sendo demandados, né, para que a certificação seja estabelecida. E aqui o prazo de validade, né, a gente vê aqui que é um prazo de 3 anos. E aí, outra pergunta, Marina, o 3 anos vale para todos os procedimentos específicos ou para cada tipo de categoria tem um prazo diferente? Todos os certificados valem por 3 anos. E os procedimentos, a gente precisa ter uma rotina de revisão. O procedimento a gente revisa a cada 5 anos. Bacana. Bom, aqui do construção civil tem bastante coisa, né? O setor de construção civil, em geral, ele é muito atento a essa questão de certificação, né? Às vezes, inclusive, na verdade, acho que eles são tão acostumados com o compulsório que eles já conseguem ir para o voluntário também, né? Porque o setor de construção civil realmente ele tem que ser bastante monitorado, né? Porque que são questões muito críticas, não só do ponto de vista ambiental, né? Mas do ponto de vista de segurança, né? Então, aqui a gente vai ter bastante exemplo de produtos da construção civil mais uma vez, é muito focado em produto, né? Exatamente, é tudo produto aqui, né? Tem um monte. Deixa eu ver aqui outra categoria. Aqui, por exemplo, para produtos de papel não tem nenhum, né? Aqui que a gente estava vendo era. Ah, deixa eu dar uma olhadinha em serviços, né? Serviços que a gente estava discutindo, inclusive, ontem, né? Serviço também não tem, né? Serviço Ele realmente é um. tem. Oi? Essa consulta aí nessa área, ela não tá muito redondinha, não, porque por questões aqui do banco de dados, mas se vocês olharem pelo fabricante, vocês conseguem ver todos. Ah, legal. Aí na parte de serviço tem serviço de limpeza, a gente tem vários, por exemplo, esse Maxi Serviço, é serviço de limpeza. Tem também serviço de manutenção predial, né, de obras de manutenção. E aí, no caso, se você abrir o certificado, ele vem aonde que eles prestam serviço. Então, lá no, desce um pouquinho, por favor. Esses são os clientes. O que que isso quer dizer? Quando a empresa de serviço de limpeza, ela precisa especificar qual é o local, qual é o cliente que ela está fazendo os procedimentos do rótulo. Que não necessariamente todos os clientes que ela vai oferecer esse serviço, justamente porque é um serviço diferenciado. Então, a gente pede para que eles mandem, né, a lista dos clientes que eles efetivamente fazem os procedimentos, e aí sai no certificado só essa lista. E aí, geralmente, é um serviço mais exigente, então, geralmente, os clientes, são poucos clientes que pedem, né?
Então, fica uma coisa um pouco mais aí seleta. Maravilha, obrigado. Marina, outra dúvida é a seguinte: esse certificado, lógico, ele está disponibilizado aqui, mas a empresa ela também tem que obrigatoriamente disponibilizar o acesso a ele em algo, por exemplo, no site. Tem alguma orientação nesse sentido? Não, a empresa também é uma regra das normas da 14020 e a 24. A gente não pode exigir que o cliente faça a divulgação do rótulo. Então, assim, é voluntário. Se ele não quiser falar, tudo bem. Mas caso ele fale, ele precisa seguir as regras do nosso PG 15. E o PG 15, uma das regras é que sempre que faça menção ao certificado, precisa ser descrito quais são os produtos que são certificados. Por exemplo, essa empresa aí, Maxi Service, se ela falar, eu tenho um rótulo ecológico, ela precisa fazer a menção ao certificado, porque nem todos os clientes que ela atende são rotulados. Então, isso é uma exigência de que a empresa, quando mencionar o rótulo, que ela deixe claro qual é o escopo de produtos, tanto como serviço como produto. O rótulo ecológico, por ser uma certificação de produto de diferencial, quase sempre, posso dizer até 100% dos casos, as empresas têm uma linha ecológica. Todos os produtos não são. Então, ele precisa deixar isso claro quando ele divulgar, tanto em assinatura de e-mail é um problema, que as pessoas botam a logo lá o beija-flor, né, o colibri, e não menciona. Então, se for fazer essa menção, tem que deixar claro um link, um QR Code, alguma forma que leve ao certificado e ao escopo de produtos. Maravilha. Obrigadíssimo pela explicação. Muito bem. É, conseguimos ver aqui, né, os procedimentos específicos, procedimentos gerais. Vimos alguns exemplos, né, de produtos certificados, a questão de validade, da forma como está apresentado. Né, fica aí o convite para explorar o portal da sustentabilidade, né, e ver aqui as outras questões, né, outros temas, segmentos que são tratados, né. Em termos de conteúdo aqui, né, aí fica essa pergunta aí que se vocês já viram, né, o rótulo ecológico em algum produto que vocês adquiriram, né, se vocês já tiveram essa experiência, né. Eu tive a experiência com café, né, mas eu acho que já não tá mais. Acho que o café não atualizou a, a certificação, né. Mas, enfim, a gente viu ali, por exemplo, o setor de construção civil, né, tem um volume grande, né, construção civil a gente poderia chamar de B2B, né, o business to business, ou seja, não chega exatamente na mão do consumidor, né. E é um tipo de produto também que, às vezes, ele não vem embalado, né, ele vem em cima de um caminhão, né, então o rótulo em si, ele fica complicado de você evidenciá-lo, né, então são casos distintos, né, que a gente consegue diferenciar. Bom, para a gente fechar, né, hoje foi mais curto, né, porque hoje foi mais uma navegação dentro do portal da sustentabilidade, né, então, para que esse órgão, né, um órgão, né, esteja interessado, né, a certificar um produto que produz um serviço, desculpa, para o órgão ser certificador, ele precisa estar acreditado, né, no Inmetro, a gente viu. A BNT é um órgão certificador acreditado pelo Inmetro, né? No caso brasileiro, o Inmetro é quem faz esse papel. E ela certifica produtos e serviços de acordo com a ISO 14024, né, por meio do rótulo ecológico que a gente navegou. E cada categoria de produto tem seu procedimento específico, com critérios gerais específicos. Né? Os gerais são comuns a todos, os específicos são, de fato, específicos para cada tipo de produto, né? E esse processo ele vai requerer auditorias e a auditoria vai verificar o atendimento aos critérios, né? Para ver se está tudo conforme e lembrando que vai ter que atingir uma nota mínima, né? E essa nota mínima ela tem um valor
que varia para cada tipo de produto, e se não for atingido ou um critério foi abaixo da letra C, né, ou da pontuação 3, ou a soma dos critérios, mesmo que todos sejam acima de 3, não estarem abaixo da nota mínima global, o certificado não sai, vai gerar uma situação de não conformidade que vai ter que ser remediada, né? Vai ter que ser atendida. Muito bem. É, eu não sei se vocês têm algum ponto que vocês queiram discutir a respeito do conteúdo, né? Era um processo mais. Diga, Maria, André, eu acho que você quer Não, eu só ia comentar? comentar para os colegas, né? Porque é muito teórico, né, Tiago? Às vezes a gente não sabe como enquadrar isso. Mas oportunidades de utilização do material dessa aula de hoje, né? Sim, Até comentei com a Marina aqui, ela me mandou no privado. Eu achei que essas regras de procedimentos gerais é um bom material para criação de indicador, para quem está trabalhando com gestão ambiental, gestão de sustentabilidade nos órgãos. E esse portal da ABNT, eu não conhecia, eu já tinha esse link salvo aqui, mas eu nunca tinha navegado assim, igual você fez. Acho que é muito importante, principalmente para a gente ter essa visão, dessa análise do que a gente vai adquirir, que é o que a gente estava conversando ontem, né? Então, se eu vou fazer uma licitação e eu vou colocar algum critério que vai ser algo que a empresa vai poder fornecer depois, a gente está entendendo que sim, a gente pode colocar esse critério e sim, a gente pode pedir esses rótulos. Então, gostei muito. Gostei também do material da ACE ali, até agradecendo o Anderson essas puxadas que ele dá aí, né, auxiliando a gente também com bastante conhecimento. Vou até pegar seu contato depois, porque quase tudo que a gente compra hoje em dia praticamente um produto que ou utiliza energia, distribui energia, então é muito útil isso para a gente auxiliar, né, assim, começar a petiscar, né? Porque é tudo muito incipiente ainda, a gente está entendendo o que que pode, o que que não pode, mas a gente saber onde tem algo como referência é importante para a gente. Então, só colocar isso aí. Porque é isso, quando a gente estuda, a gente tem essa dificuldade de fazer o link para a prática, né? Então, para mim, o conteúdo de hoje foi importante nesse sentido. ah, maravilha. O importante é não desanimar, né? Que realmente conforme a gente vai avançando, a gente vai vendo a complexidade, né? Mas o que eu acho que é importante, inclusive para a gente não desanimar, é sempre quase que um mantra, né? A questão da melhoria contínua. É um passinho de cada vez, né? Se energia, por exemplo, é de fato o critério que a gente consegue, a gente tem maior domínio, a gente consegue exigir, né, do fornecedor informações sem ferir isonomia, né? Avançamos nesse caminho, né? Exatamente, a gente tem Procel já estabelecido há muito tempo, né? Não é novidade para ninguém. Carbono, né? Carbono está em voga, né? O mercado de carbono vai ser estabelecido, né? Muito em breve. Mas será que realmente os setores estão preparados, né? O fato da regulamentação estar sendo posta é reflexo de que os setores da economia nacional estão de fato preparados para apresentar os seus números de carbono, né? Como, por exemplo, como está lá o inventário de gás de efeito estufa, né, do GHG Protocol, né? Quantos setores estão lá representados, quais setores estão mais bem representados. E aí, de repente, para algum tipo de produto específico ou de serviço que for feita uma compra, né, vale essa checagem no GHG Protocol para saber, falar assim, opa, esse tipo de compra eu posso ser mais exigente em relação à gestão de carbono, né? Outros setores Exatamente. não, né? E sempre também naquela perspectiva de que você pode ser um agente de estímulo, né? Você não vai eliminar, né? Você não vai botar um critério eliminatório, né? No processo de compra, mas você pode, né, muito bem pontuar melhor, né? Gerar uma premiação na qual você faça um potencial desempate por conta de uma empresa que investiu, né? Investiu no inventário de gás de efeito estufa, investiu uma avaliação de ciclo de vida, né? Ou seja, não, aquilo ali não foi gasto, foi de fato investimento, porque vai se refletir nas oportunidades que essa empresa vai ter, né? Um reconhecimento pelo fato de ter essa preocupação, de evidenciar essa preocupação, né?
Acho que essas questões são bem relevantes. Mais alguma questão, pessoal? Bom, não havendo mais nada para o momento, acho que a gente pode encerrar, né? Hoje a gente encerra mais cedo, bem mais cedo, na verdade. E, bom, sigo à disposição, tá? Amanhã a gente fala sobre uma norma, a norma 20400, né, que vai tratar da questão de compras públicas, né, sustentabilidade nas compras públicas. E também, talvez, eu acredito que não deva, né, porque depende muito das nossas discussões, né, mas não... Obrigado, Anderson, pelo compartilhamento aí. Enfim, leitura de norma pode ser algo muito maçante, né? A gente ir passando de item por item, né? Então, vai depender muito da nossa discussão. Mas, de fato, a ideia é passar pela norma para a gente entender lá os requisitos, critérios e discutir aquilo que é mais crítico, né? Aquilo que merece um destaque, que gera algum tipo de dúvida, algum tipo de subjetividade. E, lógico, também discutir o quão aplicável aquela norma é para a nossa realidade, né? Acho que esse é o grande ponto também. Porque, de fato, a 2400 está aí, ela tem um tratamento internacional, assim, né, significativo, né? Mas eu não vejo ela muito na boca do povo, né, por exemplo, como a gente vê em alguns outros casos, né? Então vamos discutir sobre isso também, tá bom? Obrigadíssimo, então. A gente se fala amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, todo mundo.